A sala de reuniões do 18º andar tinha janelas do chão ao teto, e São Paulo se espalhava lá embaixo como um organismo vivo que nunca descansava. Isabela Drummond conhecia essa vista. 3 anos atrás, ela costumava olhar para ela de outro ângulo, de outro prédio, ao lado de outro homem. Mas aquela manhã de abril não era hora de recordações. Era hora de assinar o contrato mais importante da sua carreira. A Drummond Studio está preparada para assumir o projeto completo dos 4 penthouses da Torre Avelar, disse ela, sem levantar os olhos da proposta aberta na mesa. Entregue em 12 meses, cronograma semanal de aprovação com o cliente, cláusula de exclusividade criativa. Se estiverem de acordo com esses termos, podemos seguir. Mariana Costa, diretora de projetos da Avelar Empreendimentos, assentiu com aquele sorriso controlado de quem já decidiu, mas ainda precisa conferir um detalhe. Abriu a boca para responder. A porta da sala de reuniões se abriu. Isabela não levantou os olhos imediatamente. Eram os representantes do parceiro estratégico da Avelar, atrasados 12 minutos. Ela já havia notado isso mentalmente como sinal de quem não leva o próprio tempo a sério. Depois levantou os olhos, porque Mariana havia parado de falar no meio de uma sílaba. Rafael Cavalcante entrou na sala usando um terno azul marinho que Isabela nunca havia visto antes, o que significava que ele havia comprado depois da separação, o que significava que sua mente estava catalogando detalhes que não deveriam mais importar. Ele veio seguido de 2 assessores e de um homem mais velho que Isabela reconheceu com um frio súbito no estômago, o Dr. Antônio Monteiro, advogado da família Cavalcante há 22 anos. Desculpem o atraso, disse Rafael. A voz era a mesma. Isabela havia esperado que fosse diferente de alguma forma, mais grossa, mais cansada, alterada pelos 3 anos que ele havia vivido sem ela. Não era. Trânsito na Faria Lima. Ele encontrou os olhos dela na fração de segundo seguinte. Isabela não desviou. Havia praticado este momento em sua cabeça mais vezes do que admitiria para qualquer pessoa, o momento em que Rafael Cavalcante aparecesse na sua frente novamente, e ela ficasse completamente impassível, fria como o mármore branco que ela havia escolhido para o lobby do Projeto Avelar. Funcionou. Ela devolveu o olhar por 2 segundos exatos e voltou os olhos para Mariana. Podemos continuar, disse Isabela. As 3 horas seguintes foram uma forma de tortura refinada. Rafael se sentou diretamente à sua frente na mesa, o que não era acidente, a disposição havia sido pensada para que o representante do parceiro ficasse em frente ao fornecedor principal. Ele fez perguntas. Perguntas inteligentes, detalhadas, que demonstravam que ele havia lido a proposta inteira antes de entrar na sala. Isabela respondeu a cada uma delas com a precisão de quem conhece o próprio trabalho de dentro para fora, porque conhecia. O que ela não havia calculado era que ele também havia mudado. Não na superfície. Na superfície, Rafael Cavalcante continuava sendo o que sempre foi, ombros largos, postura de quem nunca duvidou do espaço que ocupava, aquele jeito de ouvir inclinando levemente a cabeça que fazia as pessoas sentirem que eram a única pessoa na sala. O que havia mudado estava nos intervalos. Nas pausas antes de responder. Numa hesitação breve quando Mariana mencionou projetos que representam recomeços. Rafael havia olhado para a mesa por menos de 2 segundos. Isabela havia notado porque estava notando tudo, o que era um problema que ela resolveria mais tarde. Às 15h40, Mariana declarou a reunião encerrada com a assinatura de intenções pendente para a semana seguinte, após revisão final dos termos. As pessoas começaram a se levantar, a organizar papéis, a retomar o ritmo normal do mundo. Isabela fechou sua pasta, fez questão de cumprimentar Mariana primeiro, depois os assessores da Avelar, movendo-se em direção à saída com a velocidade calculada de quem tem o próximo compromisso marcado. Isabela. Ela havia chegado a 2 passos da porta. A voz dele não foi alta. Não precisava ser. Havia algo na forma como Rafael pronunciava o nome dela, todas, as 4 sílabas, nunca Isa como todo mundo, sempre o nome inteiro,
que ela havia aprendido a ignorar nos primeiros meses depois da separação e depois havia simplesmente parado de ensaiar porque ele não estava lá para dizer. Ela se virou. Os outros já haviam saído ou estavam saindo. O Dr. Monteiro esperava perto da janela, de costas para eles, fingindo verificar o telefone com a descrição pesada de quem foi instruído a fingir. Precisamos conversar, disse Rafael. Nós conversamos por 3 horas. Você sabe o que eu quero dizer. Isabela olhou para ele com aquela expressão que sua assistente Cláudia chamava de modo arquiteta, avaliando estruturas, calculando onde estavam as rachaduras. Rafael, se você tem alguma questão adicional sobre o projeto, pode mandar por e-mail para o escritório. Minha assistente vai. Eu errei, Isabela. Ela parou. Não porque as palavras a surpreendessem, ela havia imaginado este momento. Parou porque nenhuma das versões que ela havia ensaiado na cabeça havia incluído a forma como ele disse, sem prefácio, sem construção, sem a moldura de justificativas que os homens costumam colocar em volta das próprias admissões de culpa para torná-las mais palatáveis para si mesmos. Apenas as 3 palavras, diretas, sem ornamento. Eu sei que você não precisa ouvir isso agora, continuou ele, e havia algo diferente no tom, não a segurança costumeira, mas algo mais próximo de alguém que se preparou para não ser recebido bem e decidiu falar mesmo assim. E eu não estou pedindo nada. Mas precisava dizer. Isabela ficou em silêncio por um momento que durou mais do que ela pretendia. Boa tarde, Rafael, disse ela por fim, e saiu. No elevador, sozinha, ela deixou os ombros caírem meio centímetro. Apenas meio centímetro. Depois endireitou a postura, porque o espelho do elevador mostrava uma mulher de 34 anos com um blazer cor de areia e a expressão de quem chegou onde planejava chegar, e essa mulher não ia deixar um encontro de 3 horas desfazer 3 anos de construção. O telefone vibrou. Mensagem de Cláudia, asterisco Dr. Monteiro ligou de novo. Disse que é urgente pessoal. 3ª vez essa semana. Asterisco. Isabela olhou para a mensagem. Depois olhou para o reflexo dela no espelho do elevador. Monteiro havia aparecido na reunião de hoje. Monteiro estava ligando para ela há uma semana. E havia algo, uma pergunta que o advogado havia feito em seu único contato direto, 2 semanas atrás, quando ela havia atendido achando que era sobre a liquidação final de bens. Asterisco, a senhora ainda tem uma cópia do contrato pré-nupcial, não tem? O documento original, com todos os anexos. Asterisco. Na época, ela havia respondido que sim e encerrado a ligação. Agora, no espelho do elevador descendo o 18º andar, ela ficou olhando para a própria imagem e pensando numa pergunta que não havia feito na hora. Por que Monteiro precisava saber se ela ainda tinha o documento? Se o escritório dele certamente tinha uma cópia registrada em cartório? As portas do elevador se abriram no térreo. Isabela guardou o telefone, endireitou a pasta sob o braço, e saiu para a tarde de São Paulo com o passo firme de sempre. Mas a pergunta foi com ela. O escritório da Drummond Studio ficava no 4º andar de um sobrado reformado nos Jardins, a 20 minutos a pé do edifício Avelar quando o trânsito não colaborava e ela precisava caminhar para pensar. Naquela tarde, ela precisava caminhar para pensar. São Paulo em abril tinha aquela luz específica do fim da tarde que dourava as fachadas dos casarões antigos e tornava tudo levemente real, como se a cidade estivesse posando para uma fotografia de si mesma. Isabela havia escolhido os Jardins para o escritório precisamente porque gostava dessa luz. O espaço anterior, quando era casada com Rafael, ficava na Berrini, todo vidro e eficiência e a sensação permanente de que você estava no centro de alguma coisa importante. Ela havia aprendido que o centro de alguma coisa importante não era necessariamente o lugar onde ela produzia melhor. Cláudia estava na recepção quando ela entrou, com aquele olhar de assistente que já processou as informações do dia e está aguardando o momento certo para apresentá-las. Como foi? Perguntou Cláudia. A Avelar vai assinar na semana que vem. Preciso que você marque uma revisão dos termos finais com o nosso advogado até quinta. Ótimo. E o resto?
Isabela deixou a pasta na mesa de recepção e tirou o blazer. Que resto? Cláudia tinha 31 anos, havia trabalhado com Isabela desde o segundo ano do escritório, e possuía a capacidade rara de comunicar ceticismo absoluto através de uma expressão completamente neutra. Rafael Cavalcante estava na reunião. Estava. E nada. Ele representa o parceiro estratégico da Avelar. É informação profissional relevante que você pode adicionar ao arquivo do projeto. Cláudia esperou. Ele disse que errou, acrescentou Isabela, porque Cláudia ia esperar até o fim do expediente se necessário. E você disse o quê? Boa tarde. Um breve silêncio. Depois Cláudia disse, bem com um tom de quem reserva julgamento. Isabela pegou a pasta de volta e foi para a sala dela, que dava para o jardim interno do sobrado, uma figueira antiga cujas raízes haviam levantado parte do piso de pedra portuguesa, e que ela havia mandado preservar quando reformou o espaço porque havia algo honesto em uma árvore que insistia em crescer apesar do que estava em volta. Ela se sentou na mesa, abriu o laptop, e ficou olhando para a tela por 30 segundos sem ver nada. Depois abriu a pasta de arquivos pessoais, navegou até a subpasta Documentos, Cavalcante encerrado, e abriu o arquivo que não havia aberto em 2 anos e 3 meses. O contrato pré-nupcial tinha 47 páginas. Na época em que assinou, ela havia lido as primeiras 12 e confiado no resumo que o advogado dela, um jovem indicado pela própria família Cavalcante, o que ela havia achado normal e agora achava ingênuo, havia preparado. Eram 28 anos e amava Rafael Cavalcante com a intensidade de quem ainda não havia aprendido que amor não é o mesmo que conhecimento de alguém. Ela rolou até a cláusula 14. A linguagem era densa, cheia de referências a outros artigos e a legislação societária que ela não dominava. Mas o núcleo da cláusula era legível. Em caso de dissolução matrimonial, qualquer reestruturação de dívida ou realocação de ativos do grupo Cavalcante que envolvesse bens adquiridos durante a união conjugal requeria, dentro do prazo de 5 anos após a dissolução, anuência formal da parte anteriormente cônjuge, caso essa parte figurasse como avalista nos contratos originais de financiamento. Isabela leu 2 vezes. Depois foi ao arquivo de documentos da separação e procurou os contratos de financiamento que haviam sido mencionados na divisão de bens. Encontrou seu nome em 2 deles, avalista, uma assinatura que ela havia dado sem ler porque Rafael havia dito que era formalidade bancária e ela havia confiado. Ela fechou o laptop com cuidado. Ficou olhando para a figueira no jardim, para as raízes que levantavam o chão com a paciência silenciosa de quem tem tempo. O prazo de 5 anos terminava em 6 meses. A proposta chegou na manhã de quarta-feira seguinte, 2 dias depois da assinatura com a Avelar, por e-mail formal com o logo do grupo Cavalcante no cabeçalho. A Drummond Studio estava sendo convidada a apresentar um conceito de design para o Complexo Jardim Atlântico, um desenvolvimento residencial de alto padrão em Balneário Camboriú, orçamento sem limite definido, prazo de conceito inicial em 60 dias. O e-mail era assinado pelo Departamento de Projetos Especiais do Grupo Cavalcante. O número de telefone para contato pertencia a Rafael. Isabela leu o e-mail 3 vezes. Era uma oportunidade real. Não havia outro jeito de avaliar. O Complexo Jardim Atlântico era um dos projetos mais comentados do mercado imobiliário de luxo daquele ano, e o nome Drummond Studio associado a ele abriria portas que a Avelar sozinha não abriria. Ela sabia disso. Rafael sabia que ela sabia disso. O que ela não sabia era exatamente o que ele queria em troca de saber. Você vai aceitar? Perguntou Cláudia, lendo o e-mail por cima do ombro dela com aquela liberdade de assistente veterana que Isabela havia decidido não coibir porque era genuinamente útil. Vou pensar. Isso significa sim com ressalvas ou não com culpa? Significa que vou pensar, disse Isabela, e fechou o laptop com um gesto que encerrava o assunto. Ela pensou por 48 horas. Depois respondeu ao e-mail com uma lista de condições, contrato direto com a Avelar como intermediária, sem representação do Grupo Cavalcante nas reuniões de aprovação criativa, honorários no topo da faixa de mercado, e uma cláusula de rescisão unilateral sem ônus caso
as diretrizes criativas fossem alteradas sem consulta prévia. Era uma proposta de alguém que não precisava do projeto, mas estava disposta a considerá-lo nos próprios termos. Rafael aceitou todas as condições em menos de 2 horas. O que deveria ter a tranquilizado e não tranquilizou. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo que Isabela não havia planejado, reuniões de briefing 2 vezes por semana, Rafael presente em todas porque era o representante do grupo Cavalcante no projeto, e uma dinâmica de trabalho que era profissional e eficiente, completamente diferente de qualquer coisa que eles haviam tido quando eram casados, o que era ao mesmo tempo mais simples e mais complicado do que ela esperava. Rafael havia mudado a forma de trabalhar. Não era a impressão superficial de alguém querendo agradar, era algo mais estrutural, uma paciência que ele não tinha aos 32 anos quando se casaram, quando ele terminava as frases dos outros porque sabia a resposta antes da pergunta acabar. Agora ele esperava. Anotava. Pedia para Isabela explicar as escolhas criativas não porque duvidava delas, mas porque parecia genuinamente querer entender a lógica por trás de cada decisão. Era mais difícil de ignorar do que a versão arrogante dele. Na 4ª reunião, numa tarde de chuva fina que deixava as janelas do escritório embaçadas, Rafael chegou com 2 xícaras de café da padaria da esquina, café preto para ela, da forma que ela sempre havia tomado, o que poderia ser coincidência ou memória, e ela preferiu não investigar qual das duas. Ele colocou a xícara dela na mesa sem fazer comentário, sentou do lado oposto, e abriu os arquivos de referência do projeto como se não tivesse acabado de demonstrar que se lembrava de como ela tomava café depois de 3 anos. Tem uma questão com o apartamento do 3º andar, disse ele. A planta original prevê uma varanda que compete com a circulação do corredor. Eu queria ouvir sua leitura antes de levar para o arquiteto. Era exatamente o tipo de problema que ela gostava de resolver. Eles ficaram 40 minutos sobre a planta, discutindo ângulos e circulação e a forma como a luz entrava pelas janelas do lado sul, e havia algo naquele tipo de conversa, técnica, concreta, com soluções que podiam ser desenhadas e medidas, que tornava mais fácil esquecer por momentos o contexto em volta. Foi durante esses 40 minutos que o telefone de Rafael vibrou 3 vezes. Ele não atendeu, mas Isabela viu a tensão que percorreu a mandíbula dele na 3ª vibração, breve e controlada, mas presente. Ela reconhecia aquela tensão. Era a mesma que ele tinha quando o conselho do grupo Cavalcante pautava uma reunião de emergência. Depois da reunião, quando Rafael estava empacotando os materiais, o telefone vibrou uma 4ª vez. Ele atendeu desta vez, virando ligeiramente de costas. Isabela estava guardando as próprias coisas e não havia motivo para prestar atenção, então prestou atenção. Eu sei, disse Rafael, em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Não é o momento, Monteiro. Ela ainda não, sim. Eu sei o prazo. Uma pausa. Deixa comigo. Ele desligou e se virou. Isabela estava de costas para ele, organizando as amostras de material sobre a mesa, e não olhou imediatamente. Semana que vem no mesmo horário, disse ela. Semana que vem, confirmou ele. Naquela noite, Isabela ficou acordada até a 1 da manhã relendo a cláusula 14. O perfil no Instagram da revista Casa Arquitetura tinha 240 mil seguidores, e a foto postada naquela sexta-feira mostrava o lobby do projeto Morumbi Heights que a Drummond Studio havia concluído 2 meses antes, mármore travertino, iluminação embutida, uma instalação de madeira de demolição que havia levado 3 semanas para posicionar do ângulo exato. Era uma foto bonita. O texto do post mencionava Isabela pelo nome e a descrevia como uma das vozes mais consistentes do design de interiores de alto padrão em São Paulo. Ela viu o comentário às 7 da manhã de sábado, enquanto tomava café na varanda do seu apartamento em Moema. Asterisco consistente é uma palavra gentil para quem construiu a carreira depois de um divórcio vantajoso. Mas é bom que tenha encontrado algo para fazer. Asterisco. O perfil era privado, com nome de usuário genérico.
Mas havia uma forma de escrever, a escolha de divórcio vantajoso, a implicação específica, a delicadeza calculada do "é bom que tenha encontrado algo para fazer", que Isabela reconheceu não por evidência mas por instinto. Ela e Fernanda Assunção haviam se encontrado 5 vezes durante o casamento. 2 em jantares de negócios, uma em um evento de arte, uma vez num corredor de hotel quando Isabela havia chegado mais cedo do que o esperado para uma viagem a negócios com Rafael, e uma última vez no escritório do advogado de separação, quando Fernanda havia aparecido sem ser esperada e Rafael havia ficado vermelho de uma forma que Isabela havia demorado 3 semanas para entender completamente. Ela fechou o aplicativo. Tomou o café até o fim. Depois ficou olhando para os telhados de Moema na luz da manhã de São Paulo e pensou que havia algo cansativo em ser atacada por alguém que ainda considerava você uma ameaça, porque isso significava que a outra pessoa não havia seguido em frente, e não haver seguido em frente era um tipo de prisão que Isabela havia deixado para trás. Mas cansativo não era o mesmo que sem importância. Na segunda-feira, antes da reunião semanal, ela disse para Cláudia bloquear o perfil na conta da Drummond Studio. Depois, porque era quem era, pesquisou o perfil de Fernanda Assunção nas redes sociais, encontrou uma conta pública, com fotos de eventos e viagens e 1 ou 2 jantares que ela reconheceu como eventos do Grupo Cavalcante. Fernanda continuava presente na vida profissional de Rafael. O que fazia sentido, e ao mesmo tempo era uma informação que ela guardou sem saber ainda exatamente para quê. A reunião daquela tarde durou mais do que o previsto. No final, Rafael perguntou se ela tinha tempo para jantar. Havia um restaurante na Consolação que o chefe havia mudado o cardápio e ele queria sua opinião porque o espaço estava sendo considerado para um evento de lançamento do projeto. Era um pretexto razoável. Isabela sabia que era um pretexto razoável e disse que sim de qualquer maneira, porque havia algo nela, não fraqueza. Ela havia revisado esse julgamento sobre si mesma com cuidado nos últimos 3 anos, mas algo que ainda precisava de dados. Que ainda não tinha informação suficiente para saber o que estava na mesa. O restaurante tinha iluminação baixa e mesas com bastante espaço entre elas. Eles conversaram sobre o projeto por 40 minutos. Depois a conversa escorregou, como conversas entre pessoas que se conhecem bem sempre escorregam quando o assunto profissional se esgota, para outras coisas, uma exposição que os dois haviam visto separados, a reforma do metrô que tornava o trajeto da Faria Lima ainda mais absurdo, um livro que Rafael estava lendo e do qual ela havia gostado 2 anos atrás. Era fácil. Esse era o problema. Era fácil de uma forma que ela não havia antecipado, porque havia passado 3 anos construindo a versão de Rafael na cabeça que justificava a separação, o Rafael que não havia, que priorizava o grupo acima de tudo, que havia feito escolhas que a colocaram em segundo lugar, e esse Rafael sentado à sua frente era mais complicado do que a versão simplificada que ela havia precisado criar para seguir em frente. Ela estava pensando nisso quando ouviu, da mesa atrás dela, a voz que não esperava ouvir naquele momento. O prazo do contrato matrimonial, você vai conseguir a assinatura dela a tempo? A voz era masculina, baixa, mas o restaurante era silencioso e a mesa ficava a menos de 2 metros. Isabela não se virou. Continuou olhando para Rafael, que estava falando sobre o arquiteto responsável pela estrutura do complexo, e calculou rapidamente, era a voz de Monteiro. Ela havia ouvido o advogado falar o suficiente para ter certeza. Rafael não havia ouvido. Ou havia ouvido e era um ator melhor do que ela imaginava. Isabela pegou o copo de água. Bebeu com calma. Sorriu na hora certa enquanto Rafael terminava a frase. Por dentro, estava catalogando cada palavra da frase que havia acabado de ouvir, organizando-as ao lado das peças que já tinha, e o quadro que estava se formando tinha uma forma que ela reconhecia, a forma de alguém que havia planejado. Ela disse boa noite a Rafael na calçada do restaurante às 22h30. Ele havia oferecido carona e ela havia recusado com um sorriso que não era frio nem caloroso, o tipo de sorriso que não dava informação. No Uber de volta para Moema, ela olhou pela janela para as ruas molhadas de São Paulo e reconheceu, com a clareza incômoda de quem está sendo honesta consigo mesma, que havia gostado do jantar.
que havia gostado de conversar com ele, que havia um músculo dentro dela que havia relaxado durante as últimas 2 horas, e esse músculo havia ficado contraído por tanto tempo que ela havia esquecido como era quando não estava. Essa era a parte complicada. Não a traição potencial. A parte complicada era que o perigo real não era ele estar mentindo para ela. Era que mesmo se estivesse, ela ainda precisava decidir o que fazer com o resto. Ela esperou 2 dias antes de enfrentar Rafael. Não por hesitação, por cálculo. Precisava de exatamente o que havia ouvido, não de uma interpretação colorida pela noite de jantar e pela forma como ele havia rido daquela história sobre o metrô. 2 dias foi o tempo suficiente para que a nitidez voltasse. Na reunião de quinta-feira, quando os assessores de Rafael foram buscar café e os dois ficaram sozinhos na sala de reuniões da Drummond Studio, Isabela fechou a pasta de amostras e disse: "Preciso te perguntar uma coisa diretamente." Rafael levantou os olhos do laptop. "Pode perguntar." No restaurante na segunda. Monteiro estava sentado atrás de mim. Ela fez uma pausa de 2 segundos para observar a reação. Eu ouvi ele perguntar se você ia conseguir minha assinatura a tempo. O silêncio que se seguiu durou 4 segundos. Ela os contou. "Isabela." Ele começou. "Não começa assim", disse ela. "Não começa com o meu nome como se fosse uma preparação para algo que eu não quero ouvir. Pergunta direta: você voltou porque quer, ou porque precisa de alguma coisa em mim?" Rafael ficou em silêncio por mais 2 segundos. Depois disse: "As 2 coisas não se excluem." Ela havia esperado negativa completa ou confissão completa. Aquela resposta era mais honesta do que qualquer uma das 2, e por isso foi mais difícil de receber. "O que é a assinatura?" perguntou ela. "É uma cláusula do contrato pré-nupcial que..." "Eu já li a cláusula 14, Rafael." Ele ficou quieto. "O que eu não sei", continuou Isabela, "é quanto a situação do grupo está ruim, e se você teria voltado de qualquer jeito ou se o grupo é a única razão." Desta vez o silêncio foi diferente, não de cálculo, mas de alguém confrontando uma pergunta que havia feito para si mesmo e ainda não tinha resposta definitiva. Ela reconhecia esse silêncio porque havia tido próprio nos últimos anos. "Eu não sei responder isso com certeza", disse Rafael, por fim. "E eu sei que essa não é a resposta que você quer." "Não é a resposta que ninguém quer", disse ela. "Mas obrigada por não mentir." Ela reabriu a pasta. "Vamos continuar com as amostras de piso." Eles continuaram. Mas alguma coisa havia mudado na temperatura do ar da sala, e ambos sabiam, e nenhum dos dois disse mais nada sobre o assunto naquela tarde. A Galeria Forma Livre ficava num casarão na Rua Augusta que havia sido reformado para preservar a estrutura original e inserir uma iluminação de museu que deixava o espaço com aquela sensação específica de estar em 2 tempos ao mesmo tempo. O evento de inauguração da nova exposição, um coletivo de fotógrafos documentais do Nordeste, era o tipo de coisa que Isabela frequentava porque gostava genuinamente, não para ser vista. Ela havia chegado cedo, havia ficado 20 minutos diante de uma fotografia de uma feira em Caruaru que tinha uma composição que a fez parar de pensar em outras coisas, e estava pegando uma taça de vinho branco quando ouviu a voz atrás dela. "Isabela." Que coincidência! Não era coincidência. Fernanda Assunção tinha 41 anos, cabelo escuro cortado na altura do queixo, e o dom particular de parecer casual em situações que havia calculado com antecedência. Ela estava usando um vestido verde escuro e sorria com a metade dos lábios, o tipo de sorriso que funciona como teste, dependendo de como a outra pessoa responde. Você sabia com quem estava lidando. Fernanda, disse Isabela, com o mesmo tom que usaria para comentar o preço do café. Não sabia que você frequentava esse tipo de exposição. Estou tentando ampliar os horizontes, disse Fernanda, com leveza que não era leveza. Pegou uma taça do bandeja de um garçom que passava e ficou ao lado de Isabela, olhando para a mesma fotografia. Lindo, não é? Tem algo de honesto nas imagens de pessoas que não sabem que estão sendo fotografadas. Isabela esperou.
Eu ouvi que você e Rafael estão trabalhando juntos no projeto Jardim Atlântico, disse Fernanda, depois de um momento. É informação pública. Está no site da Velar. Claro. Uma pausa. Fernanda virou levemente para ela, e havia algo nos olhos, não crueldade exatamente, mas a atenção de quem está testando qual pressão é necessária. Olha, eu não sou sua inimiga, Isabela. Nunca fui. E exatamente por isso eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém te diga: Rafael está numa situação muito complicada com o grupo. Muito complicada. E ele precisa de você de uma forma que não tem nada a ver com querer. Você está me dizendo isso porque se importa com o meu bem-estar, disse Isabela. Não era uma pergunta. Fernanda sorriu de lado. Estou te dizendo porque você é inteligente o suficiente para não precisar de ilusões. Ele só voltou porque precisa da sua assinatura num documento. Assim que tiver o que precisa, a situação volta ao que era. E você está me contando isso por quê? Porque acho que você merece saber com o que está lidando. Isabela olhou para ela por um momento com aquela tensão de arquiteta, avaliando estrutura, localizando as rachaduras. Fernanda, disse ela, você acabou de me dizer exatamente o que eu já sabia, embrulhado numa narrativa que beneficia você. Isso é uma estratégia, não um favor. Ela pegou a taça de vinho. Mas obrigada pela confirmação de que a situação é real. Ela se afastou antes que Fernanda pudesse responder. Do outro lado da galeria, ficou parada diante de uma fotografia de crianças jogando bola numa rua de terra batida, e processou o que havia acabado de acontecer. Fernanda havia confirmado a cláusula, havia confirmado a urgência, havia tentado convencê-la de que Rafael não tinha sentimentos reais, tudo de uma forma que servia a algum interesse que Isabela ainda não havia mapeado completamente. O que ficou na cabeça não foi o conteúdo do que Fernanda disse. Foi o que ela não disse. Porque uma mulher que havia vencido, que havia ficado com Rafael após a separação, que estava presente nos eventos do grupo, por que essa mulher se daria ao trabalho de encontrar Isabela numa galeria para convencê-la a não assinar um documento? A resposta só fazia sentido se a assinatura de Isabela importasse para Fernanda de uma forma que ia além de ciúme. Naquela noite, em casa, Isabela abriu o laptop e navegou até a pasta Cavalcante encerrado. Desta vez foi mais fundo: contratos de financiamento, acordos societários, os documentos que o advogado dela havia recebido durante a partilha, mas que ela nunca havia lido com atenção porque na época só queria que tudo acabasse. Ficou até a meia-noite lendo. Encontrou seu nome em 2 contratos de financiamento como avalista. Encontrou a data de vencimento da janela da cláusula 14. O que não encontrou foi o motivo pelo qual a assinatura dela, que liberaria o grupo Cavalcante para reestruturar uma dívida, seria prejudicial para Fernanda. A menos que Fernanda precisasse que o grupo não reestruturasse. Que o grupo afundasse de um jeito específico. Que Rafael não tivesse saída. Era uma hipótese. Ela não tinha prova. Mas Rafael havia sido um homem que, com todos os defeitos que tinha, não havia sido calculista da forma que seria necessário para montar o esquema que estava se desenhando na cabeça dela. E havia algo na forma como ele havia respondido à pergunta dela na reunião, asterisco, as duas coisas não se excluem, asterisco, que soava como alguém que ainda não entendia completamente o tabuleiro em que estava jogando. No final, Isabela fechou o laptop e ficou olhando para o teto do quarto por um longo momento. Ela precisava do documento original. Não da cópia que tinha, a versão completa, com todos os anexos, que estaria nos arquivos do escritório Monteiro. E precisava de alguém de dentro. Carolina Figueiredo havia trabalhado no escritório Monteiro e Associados por 7 anos antes de ser demitida por justa causa em março, uma acusação de vazamento de informações confidenciais que ela negava, que havia resultado em processo trabalhista ainda em andamento, e que havia destruído temporariamente uma carreira construída com um tipo de rigor que ninguém reconhecia enquanto estava sendo feito. Isabela a havia encontrado por meio de uma pesquisa de 3 dias que havia começado com o nome de Monteiro e terminado com um artigo breve numa coluna jurídica especializada sobre o processo. Elas se encontraram num café na Liberdade, terça-feira de manhã, sem advogados.
Carolina tinha 35 anos, olhos cansados com a qualidade particular de quem está acostumado a ser cauteloso, e havia chegado 12 minutos antes do horário marcado, o que Isabela interpretou como a pontualidade de alguém que precisava daquela conversa tanto quanto a outra. Você quer acesso ao arquivo do escritório, disse Carolina, depois que Isabela explicou o que precisava, com precisão cirúrgica, sem nada a mais. Especificamente ao dossiê Cavalcante, pasta matrimonial. Sim. Isso é material confidencial. Eu sei. Mas é um documento que diz respeito a mim diretamente. Sou parte no contrato. Carolina ficou olhando para o café por um momento. O que você oferece? Testemunho no seu processo trabalhista. Eu estive presente em 2 reuniões com o escritório Monteiro durante a minha separação. Posso testemunhar sobre práticas do escritório que vi em primeira mão. Isabela fez uma pausa. Não é garantia de vitória. Mas é uma voz com credibilidade sem interesse financeiro direto no resultado. Era um risco real. Um depoimento contra o escritório Monteiro numa disputa trabalhista, de uma cliente anterior do próprio escritório, seria notícia pequena, mas notícia. Poderia complicar relações com outras firmas de advocacia que eram potenciais clientes. Ela havia calculado isso e decidido que o custo era menor do que continuar sem informação. Carolina ficou em silêncio por um tempo que Isabela não interrompeu. Tem uma cópia dos contratos completos no arquivo físico no 2º andar, disse Carolina, por fim. Toda sexta-feira depois das 18 horas, só fica um estagiário na recepção. A sala de arquivos não tem câmera, o sistema foi atualizado em fevereiro e a câmera daquela sala ainda não foi reinstalada. Uma pausa. Eu não tenho mais acesso de crachá. Mas eu ainda tenho o código do cofre de emergência onde ficam as chaves físicas. Você vai dar o código para mim? Vou te acompanhar, disse Carolina. Quero estar presente quando você encontrar o que eu suspeito que vai encontrar. Na sexta-feira seguinte, às 18h20, as 2 mulheres entraram no edifício pelo estacionamento, subiram pela escada de serviço, e chegaram ao 2º andar do escritório Monteiro e Associados sem encontrar ninguém que não fosse um estagiário com fones de ouvido que não levantou os olhos da tela. A sala de arquivos cheirava a papel e ar-condicionado antigo. As pastas estavam organizadas por cliente por ano. Isabela encontrou Cavalcante, matrimonial, de 2019 a 2021 em 6 minutos. A pasta tinha 94 páginas. Ela fotografou tudo com o telefone. Depois ficou de pé no meio da sala de arquivos lendo as últimas 20 páginas, com Carolina sentada num canto observando em silêncio. O que encontrou nas primeiras 40 páginas era o que esperava: o contrato pré-nupcial completo com todos os anexos, a cláusula 14 com uma interpretação expandida que o advogado de Isabela nunca havia recebido, a documentação dos financiamentos com seu nome como avalista. A situação do Grupo Cavalcante era pior do que ela havia estimado. Havia 3 contratos de financiamento interdependentes cujo prazo de reestruturação vencia em 96 dias, e sem a anuência dela, o grupo não conseguia acionar a garantia de liquidez que impedia um pedido de recuperação judicial. Rafael estava a 96 dias de perder o que havia herdado do pai. Mas foram as últimas 20 páginas que pararam o ar nos pulmões de Isabela. Não eram parte do dossiê matrimonial. Eram correspondências internas, e-mails impressos, anotações manuscritas do próprio Monteiro, que haviam sido incluídas na pasta por erro ou por alguém que sabia que alguém estaria procurando. A primeira era uma troca de e-mails de 2021, 3 meses antes de Rafael pedir a separação. O remetente era Fernanda Assunção. O destinatário era Monteiro. O conteúdo, em 4 e-mails progressivos, descrevia um plano. Fernanda havia obtido, ela não especificava como, mas as implicações eram de interceptação de comunicação, fotografias de Isabela num almoço de trabalho com um arquiteto parceiro do escritório, Henrique Barros. As fotografias mostravam os 2 próximos, conversando com intimidade. Fernanda havia pedido ao Monteiro que as entregasse a Rafael no momento certo e havia descrito o contexto de cada imagem de uma forma que tornava o almoço de trabalho irreconhecível.
Monteiro havia respondido: entendo a situação. Verei o que posso fazer. A última correspondência era uma nota manuscrita do próprio Monteiro, sem data. R viu as fotos. Reação conforme o esperado. Processo de separação iniciado em 72 horas. Fá satisfeita com o resultado. Isabela ficou parada. R viu as fotos. Reação conforme o esperado. Rafael não havia abandonado. Rafael havia sido levado a acreditar que ela o havia traído. Por fotografias reais de um almoço de trabalho editadas com uma narrativa falsa. Por um advogado que ele havia confiado por 22 anos. Orquestrado por uma mulher que havia calculado com antecedência que amor e ciúme, na dose certa, produziam o mesmo resultado que provas. Você sabia, disse Isabela. Não era uma acusação. Era uma verificação. Eu suspeitava, disse Carolina, da cadeira no canto. Havia algo naquele dossiê que nunca fez sentido para mim. Monteiro me pediu para destruir as correspondências quando eu ainda trabalhava lá. Eu não destruí. Arquivei errado de propósito. Por quê? Porque trabalhei 7 anos naquele escritório e achava que estava num lugar honesto. Uma pausa. E por que Rafael Cavalcante não me pareceu, quando veio ao escritório naquela época, um homem que estava fazendo uma escolha? Parecia um homem que estava destruído. Isabela dobrou a última folha e a colocou de volta na pasta. Fotografou as correspondências. Reorganizou tudo exatamente como havia encontrado. Você vai mostrar para ele? Perguntou Carolina. Sim, disse Isabela. Mas primeiro preciso pensar em como. Elas saíram pela mesma escada de serviço. No estacionamento, Isabela ficou parada por um momento ao lado do carro, com o telefone cheio de fotografias e a cabeça reorganizando 3 anos de narrativa. Não era simples. O fato de Rafael ter sido manipulado não apagava o fato de que ele havia acreditado nas fotos sem antes falar com ela. Que havia tomado a decisão mais radical possível sem verificar. Que havia algo nele, uma predisposição a ver a traição antes de perguntar, que havia tornado o plano de Fernanda possível. A culpa de Fernanda era real e enorme. A responsabilidade de Rafael pelo que havia escolhido acreditar também era real, menor, mas presente. E havia ainda a questão do grupo Cavalcante, dos 96 dias, da assinatura que ele havia vindo buscar. Que relação havia entre o que acabará de descobrir e o que ele sentia agora, se havia diferença? Enquanto dirigia de volta para Moema, o telefone de Isabela tocou. Ela não atendeu porque estava dirigindo. Quando parou no semáforo da Avenida Brasil, viu a notificação, chamada perdida de Rafael. 30 segundos depois, uma mensagem, Isabela, preciso te ligar. Fernanda me chamou e disse que você esteve no escritório Monteiro. Não sei o que você encontrou, mas antes de qualquer conclusão, preciso te contar algo que eu devia ter te contado antes. Isabela olhou para a mensagem por 2 semáforos inteiros. Então Fernanda soubera. Ou desconfiara. E havia se movido primeiro, o que significava que ela sabia que o que estava no arquivo mudava o jogo. O semáforo abriu. Isabela guardou o telefone e não respondeu. Tinha 96 dias e uma escolha a fazer, mas primeiro, tinha uma conversa. Isabela chegou ao próprio escritório às 8 da manhã de segunda-feira, 2 horas antes do horário normal, porque havia decidido que queria estar no próprio território quando aquilo acontecesse. Ela sabia que Fernanda viria. O movimento da noite anterior, ligar para Rafael antes que Isabela pudesse contar o que havia encontrado, era de alguém correndo para controlar o dano, e o controle do dano ia exigir uma conversa direta. Cláudia chegou às 9 e encontrou Isabela na sala de reuniões com 2 advogados, Paulo Saraiva, seu advogado pessoal, e Renata Mello, especialista em direito societário que Paulo havia recomendado. Cláudia avaliou a situação em 3 segundos e disse apenas, café para 4. Para 5, disse Isabela.
vai chegar mais alguém. Fernanda chegou às 10h15, sem avisar, o que era exatamente o que Isabela havia esperado. A recepcionista anunciou, Isabela mandou deixar entrar, e Fernanda entrou na sala de reuniões com aquele passo de quem está acostumado a caminhar por espaços como se fossem seus e encontrou 3 pessoas sentadas à mesa em vez de uma. Ela parou por fração de segundo. Depois recuperou a compostura e sorriu. Isabela. Precisamos conversar em particular. Pode falar na frente deles, disse Isabela. São meus advogados. Tudo o que você disser aqui tem testemunha. O sorriso de Fernanda ficou um grau mais fixo. Ela puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou com a postura de quem não vai dar a satisfação de ficar de pé. Você foi ao escritório Monteiro? Fui. Isso é invasão de propriedade privada. Entrei com alguém que tinha autorização para estar lá e acessei documentos dos quais sou parte contratante, disse Isabela. Mas pode consultar um advogado sobre isso se quiser. Fernanda olhou para Paulo, depois para Renata, depois de volta para Isabela. Havia uma decisão sendo tomada naquele momento, calcular até onde podia ir, quanto a outra sabia. Você não entende a situação completa, disse Fernanda. Rafael e eu temos um acordo. O que você acha que encontrou? Eu encontrei a troca de e-mails entre você e Monteiro de novembro de 2021, disse Isabela, com o mesmo tom que usaria para descrever uma paleta de cores. Com as fotografias do meu almoço de trabalho com Henrique Barros, e as instruções de como apresentá-las a Rafael. E a nota de Monteiro confirmando que Rafael viu e reagiu conforme o planejado. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios anteriores desta história. Era o silêncio de algo que estava equilibrado e acabou de perder o ponto de apoio. Isso é, Fernanda começou. Não termine essa frase com mentira, disse Isabela. Porque eu tenho as fotografias dos documentos no meu telefone, com metadados de hora e local. E Carolina Figueiredo, que estava presente quando os encontrei, está disponível como testemunha num processo trabalhista contra o escritório Monteiro, onde esses documentos vão aparecer de qualquer maneira. Fernanda ficou imóvel. O que você quer? Disse ela, por fim, e pela primeira vez a voz havia perdido a leveza calculada e soava como o que era, uma pergunta de alguém que está avaliando a extensão do dano. Não quero nada de você, disse Isabela. Você não tem nada que eu precise. Mas vou te dizer o que vai acontecer, esses documentos vão ser entregues ao advogado de Carolina para uso no processo trabalhista. O que acontece depois é decisão do sistema judicial, não minha. Ela se levantou. Você pode sair agora. Fernanda não saiu imediatamente. Ficou sentada por um momento com aquela expressão de quem está fazendo o último cálculo, e Isabela ficou de pé esperando sem apressar, porque havia aprendido que apressar pessoas que estão avaliando seus próprios limites é um erro de quem tem pressa. Por fim, Fernanda se levantou. Endireitou o paletó. Olhou para Isabela com algo que não era mais estratégia, era, possivelmente pela primeira vez em toda aquela história, algo perto de avaliação honesta. Você é mais parecida com ele do que parece, disse Fernanda. Não, disse Isabela. Eu sou mais parecida comigo mesma do que eu era quando ele me conheceu. É diferente. Fernanda saiu. A porta fechou. Paulo Saraiva abriu o bloco de notas e disse, muito bem. Vamos trabalhar no que acabou de acontecer. Ela ligou para Rafael às 14h e disse que precisava falar com ele. Ele chegou ao escritório em 40 minutos, o que significava que havia saído assim que ela ligou. Isabela estava sozinha na sala de reuniões quando ele entrou. Cláudia havia ido almoçar. Os advogados haviam partido depois de 2 horas de trabalho com uma lista de passos seguintes que Isabela havia arquivado mentalmente na categoria resolver depois desta conversa. Rafael entrou e ficou parado perto da porta por um momento, a postura de alguém que não sabe o que vai encontrar e está preparado para qualquer coisa. Ele havia lido as mensagens que ela havia mandado depois da chamada, encontrei algo que você precisa saber. Não é sobre a assinatura. Senta, disse ela. Ele sentou.
Isabela colocou o telefone na mesa com a tela para cima, onde estavam as fotografias dos documentos. Empurrou o telefone para o lado dele. Rola até o final. Ele leu. Ela observou enquanto lia, não para extrair satisfação, mas porque havia algo importante em ver como ele recebia aquela informação. O rosto de Rafael enquanto lia tinha a qualidade de alguém que está desmontando uma estrutura que havia sido construída dentro dele, peça por peça, e encontrando o que estava embaixo. Ele ficou na última tela por muito tempo. Ela me mostrou aquelas fotos, disse ele, sem levantar os olhos. A voz era baixa, com uma textura que ela não havia ouvido antes, não arrependimento, que era emoção direcionada para fora, era algo mais interno, mais caro. Estava convicto de que... Eu nem perguntei para você. Não, disse Isabela. Por que você não? Ele começou, e parou porque a pergunta não fazia sentido assim que começou a formulá-la, porque ela não havia sabido da foto, porque ele havia pedido a separação sem dar a ela a chance de explicar algo que ela nem sabia que precisava explicar. Rafael, disse ela. Você foi manipulado. Isso é real. Mas você também fez uma escolha. Não havia nada entre mim e Henrique Barros além de um projeto de parceria que você poderia ter me perguntado e eu teria te dito. Ele não respondeu imediatamente. Quando falou, foi com o cuidado de alguém pesando cada palavra, eu sei. E eu sei que dizer que eu sei agora não muda o que aconteceu. Não muda. O que você vai fazer com os documentos? Já está feito. Meu advogado tem tudo. Vai para o processo de Carolina. Ela fez uma pausa. O grupo vai conseguir outra forma de reestruturar. Vocês têm 96 dias e uma equipe jurídica. É tempo suficiente com o esquema da Fernanda fora do caminho. Ele olhou para ela com uma expressão que ela demorou um segundo para identificar. Era alguém que acabou de ser liberado de uma dívida que havia carregado tempo demais e ainda não sabia como se mover sem o peso. Isabela. Não, disse ela, com gentileza mas com firmeza. Não agora. Você acaba de receber muita informação. Eu também. Nós dois precisamos de tempo para entender o que isso significa antes de qualquer conversa sobre o que vem depois. Uma pausa. Se é que existe um depois. Eu entendo, disse ele. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer agora, continuou ela. Não para você fazer nada com isso. Só porque é verdade eu cansei de não dizer coisas porque não sei o que vão produzir. Ela olhou diretamente para ele. Esses 3 anos, eu construí tudo o que sempre quis. O escritório, os projetos, a forma de trabalhar. Eu não preciso de você para ser quem sou. Isso é verdade. Rafael ficou quieto. Mas também é verdade, disse ela, que quando você entrou naquela sala de reuniões há 6 semanas, meu coração pulou um batimento antes de eu conseguir decidir que não ia pular. E eu não sei ainda o que fazer com isso. Ela se levantou, pegou o telefone da mesa. Eu vou pensar, disse ela. Você também pensa. Ele saiu. Isabela ficou sozinha na sala de reuniões por alguns minutos, olhando para a vista de São Paulo pelas janelas. Não era a mesma vista do 18º andar. Era a vista do 4º andar dos jardins, com a figueira do jardim interno visível no ângulo certo, menor, mais próxima, mais real. Ela foi buscar café. À tarde tinha o que fazer. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas que Isabela havia passado em muito tempo, não porque fossem caóticas, mas porque eram suspensas, como a pausa antes de uma nota musical. O processo trabalhista de Carolina ganhou tração com os documentos novos. O escritório Monteiro abriu negociações de acordo em tempo recorde, que Isabela interpretou como confirmação de que havia mais coisas nos arquivos que não serviam a ninguém serem examinadas em tribunal. Fernanda Assunção não entrou em contato novamente. O grupo Cavalcante, conforme ela havia dito a Rafael, encontrou outro caminho para a reestruturação, uma operação complexa que levou 8 semanas e não precisou da sua assinatura. Ela soube disso por Renata Mello, que acompanhava o caso por interesse profissional. Soube também,
indiretamente, que Rafael havia afastado Monteiro da representação do grupo. Rafael não a havia procurado. Ela não havia procurado Rafael. Era a primeira vez em meses que havia silêncio entre eles, e era um silêncio diferente de todos os anteriores, não o silêncio do afastamento, não o silêncio da estratégia. Era o silêncio de duas pessoas que estão, cada uma no próprio espaço, tentando descobrir o que querem de verdade. O projeto Jardim Atlântico foi concluído com um mês de antecedência, o que era incomum e do qual Isabela se orgulhava de um jeito tranquilo e específico, o orgulho de quem sabe exatamente o que custou. A Avelar organizou um coquetel de abertura num sábado de junho, com as janelas dos penthouses abertas para o som do oceano e a luz daquela hora da tarde que o litoral catarinense fazia de um jeito que São Paulo não conseguia, uma dourado que ficava um pouco além do tempo que deveria antes de virar azul. Isabela estava de pé perto das janelas do último andar quando Rafael entrou no espaço. Ela notou porque havia aprendido, nos últimos 3 anos, a notar quando ele estava numa sala, não da forma de antes, que era monitoramento emocional disfarçado de atenção, era algo mais simples agora. O tipo de percepção que você tem de alguém que importa de um jeito que você já parou de tentar classificar. Ele veio em direção a ela com 2 copos de vinho. Colocou um na beirada da janela ao lado dela, sem perguntar, da mesma forma que havia colocado o café na mesa naquela tarde de reunião meses atrás. Ficou melhor do que o projeto, disse ele, olhando para o espaço. O projeto era bom. Eu sei. Mas ficou melhor. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para o espaço que ela havia construído, o mármore que ela havia escolhido, a madeira que ela havia posicionado, a forma como a luz entrava pelo ângulo que ela havia calculado. Havia algo em estar num espaço que você criou do zero que tornava mais fácil lembrar do que você é quando não está tentando ser nada para ninguém. Eu pensei, disse Rafael, por fim. Eu também pensei, disse Isabela. Um silêncio breve. Depois ele virou levemente para ela. E eu tenho uma pergunta, disse ela. Uma que eu não fiz antes porque não tinha as informações certas, e agora tenho. Ela olhou para ele diretamente. Se Fernanda não tivesse mostrado aquelas fotos. Se não houvesse nada, nenhuma suspeita, nenhum plano dela. Você teria ficado? Era a pergunta que havia estado embaixo de todas, as outras desde o começo. Não, você foi manipulado, isso ela já sabia. Mas quem você teria sido sem a manipulação? Porque havia uma diferença entre um homem que havia cometido um erro e um homem que havia estado pronto para o erro. Rafael ficou quieto por um tempo que ela não interrompeu. Não sei, disse ele. E eu sei que isso não é a resposta que você quer. É a resposta honesta. A resposta honesta é que eu era um homem que achava que sabia tudo sobre o que estava ao redor e não sabia quase nada sobre o que estava dentro. Ele olhou para o oceano pela janela aberta. Eu perdi 3 anos aprendendo a diferença. Não de um jeito fácil. Eu também, disse ela. Isabela. Ele virou para ela completamente desta vez. Eu não vim aqui para te pedir nada. O grupo está em ordem, Monteiro está fora, você não me deve explicação sobre o que aconteceu ou o que vai acontecer. Vim por quê? Ele parou. E havia algo naquela pausa que ela reconheceu como alguém chegando num lugar que não havia ensaiado porque havia desistido de ensaiar. Vim porque você terminou este projeto e eu queria estar aqui quando você o visse pronto. Simples assim. Isabela olhou para ele por um momento. Depois olhou para o espaço ao redor, as paredes que ela havia imaginado, o mármore que ela havia escolhido, a luz que entrava pelo ângulo que havia levado semanas para calcular. Sabe o que eu aprendi nesses 3 anos, disse ela. O quê? Que eu sou muito boa em construir coisas. Uma pausa. E que construir uma coisa do zero é diferente de manter uma coisa que já existe. O segundo é mais difícil. Requer mais humildade. Rafael ficou quieto, ouvindo. Eu não sei se a gente consegue, disse ela. Tem muita coisa que aconteceu. Não foi só a separação, foi a forma como aconteceu, foi o que os dois não disseram,
Foi o que cada um de nós precisou construir quando ficou sozinho. Ela pegou o copo de vinho que ele havia deixado na beira da janela. Mas eu estou disposta a descobrir se consegue. Se você também estiver. Eu estou, disse ele, sem hesitar desta vez. Então começa aqui, disse ela. Sem expectativas sobre o que vai dar. Sem prazo. Só vendo. Ele estendeu a mão, não para segurar a dela, mas com a palma aberta, oferecida, o gesto de alguém que aprendeu a diferença entre tomar e oferecer. Ela olhou para a mão por um segundo. Depois colocou a própria por cima, não entrelaçando os dedos, apenas a mão dela sobre a mão dele, o contato simples de duas pessoas que têm muito a descobrir sobre quem se tornaram. Do lado de fora, o oceano fazia o barulho que sempre faz, indiferente ao que os seres humanos decidem nas janelas abertas diante dele, continuando de qualquer jeito. Isabela ficou olhando para o espaço que havia construído, com a mão de Rafael embaixo da dela, e reconheceu aquele sentimento que havia passado 3 anos aprendendo a ter, a paz de não precisar de nada para ser inteira. Escolher, descobriu ela, era um ato completamente diferente de precisar. E era muito melhor.